paz do Senhor, meus irmãos, um bom dia a todos, que Deus te dê um dia de paz, que Deus te dê um dia de bênção. Estamos aqui nesta manhã, eu, o presbítero Reuser, e o nosso irmão diácono, irmão Paulo, estamos aqui nesta manhã para fazermos mais um comentário da nossa lição de número 2 da Escola Dominical. Como os irmãos já sabem, nós estamos estudando neste trimestre o tema, o Deus de toda provisão. E na lição passada, nós falamos sobre a sobrevivência em tempos de crise, vários momentos que nós passamos crise, vários momentos que nós vivemos crise, e hoje nós vamos falar sobre a provisão de Deus em tempos difíceis. Não sabemos onde você está, não sabemos a sua necessidade, nós entendemos que Deus tem algo para falar ao seu coração neste dia de hoje, 2 de julho de 2020. O nosso textual, ele fala: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Está em 1 João, no capítulo 2, versículo 17. Nossa verdade prática nos diz que a Igreja de Cristo é o farol para um mundo em trevas e um mundo decaído. Quando se fala de farol, se fala de iluminação, se fala de luz, né, Paulo? Sim. Se fala de brilhar em meio às trevas. Isso. E aqui a verdade prática vai falar que a Igreja de Cristo é o farol para o mundo em trevas. Sabendo que o farol ele dá um norte para uma embarcação chegar no porto. Então a igreja precisa ser esse farol para um mundo que está no caos, né, mostrando que Deus sempre prove na vida da gente. Isso. E quando se fala da Igreja de Cristo, não é a igreja templo, né, Paulo? Sim. É a igreja eu, a igreja você. Nós somos a igreja do Senhor. E nós precisamos ser um farol, nós precisamos ser esse norte para esse mundo que está em trevas. Precisamos ser a luz do mundo, né? Sim. Então, resplandecer essa luz e continuar crendo no Senhor. Como o Senhor disse, né, nós precisamos ser luz e sal, né? Sim. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Êxodo, no capítulo 16, versículo 1 ao versículo 15. O irmão Paulo vai fazer alguns comentários para nós. Livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 1 ao 15, o versículo 4 vai dizer: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Então o versículo 4 está dizendo, falando sobre o povo que saiu do Egito. Do povo que saiu da terra do Egito, estava escravizado. Deus levantou Moisés para ser o guia, para direcionar esse povo, para tirar esse povo da terra. Então, mas Deus, durante essa peregrinação, durante esse caminho no deserto, Deus proveu o alimento para aquele povo. Sim, presbítero? Então, o povo ali necessitava de alimento e Deus provia. Deus não deixou aquele povo perecer, Deus não deixou aquele povo passar fome, mas Deus sempre trazia a provisão no momento certo, no momento oportuno. Quando eles, como o Paulo comentou, né, esse texto aqui de Êxodo, depois você lê aí Êxodo capítulo 16, versículo de 1 ao 15, o texto todo de Êxodo, né, vai comentar sobre a travessia do povo pelo deserto. E eles receberam várias orientações do Senhor, várias ajudas do Senhor, e a provisão de Deus foi fiel, né? Deus foi fiel com eles. Né? Foi fiel. Como foi? E aqui no versículo 4, quando o irmão Paulo comentou, vai falar dessa questão que Deus manda uma porção para cada dia para eles. O povo murmurava, e lá no versículo 13, vai dizer o seguinte: aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Isso Deus deu para eles. Codornizes, né, que para nós seria como se fosse codornas, né? Deus deu para ele o alimento, e Deus deu para eles também, no versículo 14 fala que alçando o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto havia uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isso? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Deus deu para eles alimento, Deus deu para eles maná. Deus proveu em meio ao deserto, né? Deus fez que eles não passassem nenhuma necessidade ali no meio ao deserto. E baseando nesta palavra, nós vamos nesta manhã falar
sobre o nosso Deus, que Deus é Deus de provisão em tempos difíceis. Nós estamos passando períodos difíceis e nós queremos te lembrar neste dia de hoje que Deus ele quer prover algo para a sua vida. Talvez você precisa de um alimento físico, mas talvez você precise também de um alimento espiritual, né, irmão Paulo? Então Deus ele quer prover para você nesta manhã e neste período de crise que nós estamos vivendo, tudo aquilo que você necessitar. Não somente aquilo que você quer, não é isso? Sim. Talvez você nesta manhã queria ouvir uma palavra mais branda, uma palavra que fosse massagear o seu ego, mas Deus ele quer te prover uma palavra específica dentro daquilo que você necessita ouvir neste período. Então nós vamos orar nesta manhã e pedimos que você não se disperse, onde você estiver ouvindo, quando você estiver assistindo, talvez não está ao vivo agora conosco, talvez você vai assistir depois, mas fique com esta palavra. Vamos falar vários momentos aqui, vários exemplos, onde Deus ele foi fiel, ele proveu para o seu povo. Deus se mostrou sempre presente com um povo em meio a um deserto, lugar vamos ver que o deserto é um lugar que não tem muitos recursos, mas todos os recursos que o povo necessitou, Deus fez acontecer, né? O irmão Paulo vai orar por nós? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento nós te louvamos, Pai, por esta oportunidade. Te pedimos graças, Senhor. Senhor, que o Senhor possa alcançar cada coração, cada vida que nos ouve, Senhor, que as suas almas possam ser alimentadas pela Tua palavra, Pai. Continua nos dando graça, abençoando cada um, Senhor, que nos ouve, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a nossa introdução, quero só reforçar antes de tudo, a lição que nós estamos ministrando durante todo este trimestre, ela é uma lição que foi ministrada no 4º trimestre de 2016, que dizia o Deus de toda provisão. Falava de tempos de crise, e agora 2020, mais uma crise. É um tempo difícil. Isso. A nossa introdução vai dizer, estamos vivendo em um mundo em crise, mas o reino de Deus não está em crise. Não podemos nos esquecer que não estamos sozinhos neste mundo tenebroso. O Senhor Jesus prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Ele fala, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos a séculos. consumação dos séculos. Não é só até um determinado período, mas é todo o tempo, até o fim. Sim. Então a gente crê que o Senhor sempre estará ao nosso lado todos os dias e todos os momentos. Aí depois ele fala, mesmo vivendo em um mundo decaído, podemos contar com a proteção, com a provisão e com o cuidado do nosso Pai Celeste. Ele é o Deus fiel. Você tem passado dificuldades, mas Ele tem cuidado de você e da sua família. Depois, logo no primeiro ponto aqui, ele vai falar da provisão divina em um mundo caótico. Vai falar da provisão de Deus no deserto. Não é isso, meu Paulo? Com certeza. A gente já comentou um pouco sobre a provisão de Deus. A gente vai ler uma parte aqui, a provisão de Deus no deserto. Diz assim, os israelitas não demonstraram gratidão pela provisão divina diante de alguma dificuldade. Logo murmuravam e reclamavam de Deus. Qual tem sido a sua atitude diante da crise? Uma boa pergunta, né? Qual tem sido a nossa atitude como cristão diante da crise? O Deus tirou o povo do deserto, da mão de Faraó, da escravidão, trouxe e nos prometeu uma terra prometida, uma terra que ele mandava leite e mel. Mas o povo, durante o percurso, eles passaram por algumas dificuldades, por algumas provas, e por passarem por essas lutas, eles acabaram murmurando contra Deus. Sim, cadê esse Deus? Muitas vezes pode ter pensado, Deus nos tirou do Egito para morrer no deserto? Não, de forma alguma. Deus sempre estava com ele. A gente pode ver a provisão de Deus na nuvem que acompanhava eles de dia. Podia ver a provisão de Deus na coluna de fogo que os acompanhava à noite. Então Deus sempre esteve com eles, mas por algumas pequenas coisas que eles viveram, algumas poucas dificuldades que eles viveram, eles começaram a murmurar contra Deus. Então, a pergunta que faz, qual tem sido a sua atitude diante das crises? Então a gente precisa entender que independente da crise, dos momentos difíceis, das dificuldades que estamos vivendo, o Senhor está conosco, o Senhor está cuidando de nós. Então Deus fez aquele povo vencer, Deus proveu ali para o povo. Então, por mais que eles murmuraram, que não é o dever, não é nosso dever, não podemos ser murmuradores, mas sim nós precisamos ser gratos a Deus por tudo. Então nós precisamos refletir
como nós temos nos comportado diante da crise. Nós precisamos continuar acreditando em Deus. E trazendo para os nossos dias, tem pessoas que pegam a crise agora e reclamam, e murmura de presidente, murmura de prefeito, murmura disso, daquilo. O comentarista foi muito claro. Qual tem sido a nossa atitude diante da crise? Então, o louvor que fala, se tudo está difícil, adore ao Senhor. Né? Então, nós precisamos ter a nossa posição de gratidão, porque independente de qualquer circunstância, Deus tem sido fiel para com as nossas vidas. Né? Depois ele vai falar, aqui fala primeiro da provisão no deserto, depois ele fala a provisão de Deus para Elias em Querite. Né? Aí vai falar da história de Elias, que Elias profetizou para Acabe, que ficaria um período sem chuva. Né? E ele foi muito claro falar que ficaria um bom tempo sem chuva. Acabe sabia que a chuva iria abalar com a economia ali do reino dele. Acabe era um rei totalmente idólatra. Né? E depois Deus manda que Elias vá se esconder no ribeiro de Querite. Aí lá no texto aqui diz o seguinte, que Elias obedeceu à voz do Senhor e ele foi para ficar lá perto desse ribeiro. Né? A obediência nos faz experimentar a provisão de Deus. Quem está em desobediência dificilmente vai desfrutar da provisão de Deus. Se ele está em desobediência, aqui o Deus falou com Elias, Elias, profetiza para Acabe, fala que não vai chover. Acabe profetizou e ele falou, agora Elias, você vai ficar lá no ribeiro de Querite. Ele ficou no ribeiro, ele obedeceu a voz do Senhor primeiro, para cumprir o mandamento, para cumprir a ordem que era falar com o rei, e depois também para poder obedecer e seguir para o lugar que o Senhor tinha falado. Talvez muitas pessoas não tenham recebido algo do Senhor por estar em desobediência. Deus falou, vai, você não foi. Deus falou, fica, você não ficou. Deus falou, faça assim, você não fez. Faça assado, não fez. E agora está somente colhendo o que plantou. Não é que Deus seja... Ele é carrasco, de forma alguma. A obediência é algo muito importante na vida do cristão. Né? A obediência vamos dizer que é o princípio de muitas coisas. As bênçãos do Senhor, qual pai? Né? Qual pai não gosta de agradar o seu filho quando o filho é obediente? Né? É um filho obediente, um filho que estudioso, um filho exemplar, vamos dizer. Então Deus é da mesma forma. Deus gosta de abençoar os seus filhos quando eles são obedientes. Não adianta querer andar muitas vezes na desobediência e querer as bênçãos do Senhor. Deus não se agrada de um filho obediente. Então a gente vê que todos aqueles que obedeceram a Deus foram bem-sucedidos. Deus sempre deu a vitória a isso. Como nós temos agora o exemplo de Elias, Elias ficou no ribeiro de Querite, lá não estava chovendo. Então as águas praticamente secaram, mas onde ele estava tinha a provisão de Deus. Ele bebia a água do ribeiro e todas as manhãs, olha só, os corvos vinham alimentá-lo. Olha como que é a questão da obediência. Você obedece, você segue as ordens, você anda na obediência e a provisão de Deus chega para a sua vida. E Elias, ele bebia a água ali do ribeiro, que o Senhor mesmo que mandava essa água, porque não estava chovendo. E ele também era alimentado todas as manhãs por corvos. Aí fala que Elias experimentou claramente a provisão de Deus. Né? E depois vai falar que Elias, outro exemplo de Elias também, como que Deus proveu para ele, uma provisão com ele, foi na viúva de Sarepta. Vai falar que ele, depois que Deus usou de vários momentos ali e tudo, depois fala com ele que ele precisava, depois o ribeiro secou e Deus falou com que ele fosse até uma aldeia. Olha, vai até a aldeia de Sarepta e lá você vai encontrar uma viúva, não é isso? Encontrar uma viúva ali nas redondezas de Sarepta, né? E mais uma vez, você vê que na primeira vez Deus manda Elias ir para o ribeiro de Querite, primeiro começa, obedece, a segunda vez agora ele manda ele ir para Sarepta, mais uma vez obedecendo a voz de Deus, aí você já vê o princípio da obediência, e agora ele vai e vai a Sarepta. Né? E ali ele encontra uma mulher viúva, né? Certo? Encontra uma mulher viúva e ali ele vai pedir, né? Para um alimento para aquela mulher. E a mulher vai dizer para ele: eu não tenho, né? A única coisa que eu tenho é um bocado de farinha, um pouco de azeite, né? Pouca coisa. Mas ali ele vai dizer assim: não, faça um bolo para mim. Então, assim, a mulher imagina
mas eu só tenho um bocado de farinha, um pouco de azeite, e meus filhos, eu vou passar fome, eu só tenho isso, né? Mas aí você vê que a mulher foi e fez, né? Obedeceu mais o princípio de obediência. Obedeceu a voz. Né? Obedeceu a voz. Conheceu um homem de Deus, né? Conheceu e viu que era um homem, um profeta de Deus, e obedeceu a voz. Então, você vê que tudo está, a provisão de Deus sempre está dentro, né? Vinculada à obediência, andam juntas, né? Então, percebe-se, e essa mulher vai e faz, né? Esse bocado esse bolo para eles entrega aí. Essa mulher exerce essa obediência e a gente vai ver que ela recebeu o milagre. Isso, também por obedecer, né? Por obedecer a palavra do profeta. Lá em 1 Reis, no capítulo 17, vai contar essa história. Aí diz assim, que ele fez conforme, no versículo 14, 1 Reis, capítulo 17, versículo 14 diz assim, essa é a palavra de Elias. Ele diz para ela, não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém, faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz para fora, depois faz para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não se faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E assim a palavra vai dizer que ela foi e fez, e assim comeu ela e ele e a sua casa por muitos dias, mas por obedecer a palavra, por obedecer a palavra do homem de Deus também, né? Crer na palavra de Deus, né? Crer na palavra que foi dita pelo profeta. Então, a importância de nós como cristãos continuar crendo, né? Quando a gente vai lembrar aqui de quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele vai dizer, né, para a irmã de Lázaro, crer somente. Então, o crer é muito importante. E depois, o segundo ponto, primeiro nós falamos da provisão no deserto, a provisão para Elias no ribeiro de Querite, a provisão para Elias em Sarepta, junto com essa viúva. Depois vai falar de um mundo caótico. O mundo jaz no maligno. Nós sabemos, a palavra é muito clara, o Senhor disse, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. O mundo jaz no maligno, né, Marcelo? Sim, o mundo secular está corrompido, né? Está cego, foi cegado pelo maligno, né? pelo príncipe das trevas. Então o mundo já não consegue ver a luz de Cristo, não consegue olhar mais para cima, estão cegos, né? Então aí o texto vai dizer, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E todo mundo, ele diz que praticamente todo o sistema, né, secular, a maioria dos sistemas rege todas as coisas, né? Então a gente sabe que o mundo está no maligno, mas a igreja está em Cristo, né? A igreja, ela está controlada por Cristo. Então a gente precisa crer em Cristo, crer na palavra de Deus, ainda que o mundo seja controlado por tudo, mas nós temos um Deus que tem cuidado da sua igreja. Porque às vezes você pode ter ouvido de alguém falar assim, mas isso aí, esse coronavírus que está aí, isso aí foi invenção do maligno, né? Nós não duvidamos disso, mas também nós não pegamos firmemente essa palavra, porque por mais que o mundo jaz no maligno, nós entendemos que existem coisas que o Senhor permite que aconteçam, né? Mesmo Deus permite que muita coisa aconteça, para que tudo isso, né, para que nós venhamos aprender muitas coisas, né? Ainda que o mundo, ainda que esteja dizendo que o mundo jaz no maligno, mas nada está fora do controle de Deus. Tudo é regido por Deus, tudo tem uma permissão de Deus, porque em tudo Deus tem um propósito, né? Então nós sabemos e cremos e continuamos cremos que quem rege a igreja é Jesus Cristo de Nazaré. João no capítulo 10 fala que ele veio matar, roubar e destruir. Só que Paulo, ele não faz sozinho. Ele precisa usar algumas pessoas para isso. E aí, o comentário foi muito claro dizer que isso, as crises, né, são resultados da ação do homem. Mas não podemos esquecer que quem usa esses homens é o próprio Satanás. O mundo jaz no maligno, mas o maligno ele precisa usar os homens para poder fazer com que as coisas para trabalhar no mundo físico, né? Porque o inimigo é um ser espiritual, mas ele usa do homem, né, material para, né, intervir no mundo físico. É verdade. E aqui a gente fala que quando falamos do mundo caótico, nós falamos do mundo como um todo, né? Sim. O segundo ponto aqui, ele vai falar do mundo globalizado. Falamos que o mundo jaz no maligno. O maligno ele trabalha, ele usa várias pessoas.
E também ele fala do mundo, o segundo ponto fala o mundo globalizado. A globalização, o título aqui, o comentário até fala que é o ato ou efeito de globalizar-se. É uma espécie de mercado financeiro mundial criado a partir da união dos mercados de diferentes países e da quebra entre fronteiras. Em parte, a globalização ela aproxima todos os países. Isso é bom por algumas questões financeiras, econômicas, é muito bom. Mas depois fala que a ideia da globalização ela vem da consolidação do sistema capitalista. E um dos objetivos é a padronização de valores, padronização de moeda e também a padronização de ideias. Existem países capitalistas, países comunistas, países que aceitam muitas coisas, países que não aceitam muitas coisas. Temos países que aceitam o evangelho tranquilamente, como o Brasil, e temos países como a Coreia do Norte, que você não pode de maneira nenhuma falar o nome do Senhor. Então a questão da globalização, em partes, tem um lado positivo, pela questão da economia muito bom, mas por outro lado vai dificultar muita coisa, né, meu Sim, vai porque, como diz, né, sistema capitalista, um dos seus objetivos é a padronização de ideias. Isso. Né? Porque quando acontece a globalização, eles vão querer impor suas ideias, né? Sobre todo o país, sobre todos. Né? Então a gente, querendo impor, né? Como se impor é querer forçar. Né? E a gente tem princípios que não podem ser quebrados, porque a igreja vive o que a Bíblia diz. Né? Então, por um lado é bom, mas por outro lado tem os seus males. É verdade. Vai ter umas grandes desvantagens aí, né? E o terceiro ponto vai falar em tempo de mudanças. Ao longo da história, a humanidade sempre passa por mudanças. Estamos em constante mudança, estamos mudando nossos hábitos. Não usávamos máscara, agora temos que usar, né? O álcool gel, tem que usar, evitar aglomeração, isso é uma mudança. E essas mudanças, aqui está dizendo o comentário, acabaram trazendo crises de ordem social, econômica e política. As mudanças ao longo do tempo. A era moderna foi marcada pelo avanço do conhecimento científico, pela industrialização, pela predominância da luta ideológica, cada um quer levantar uma bandeira, né? E também pela expansão da fé cristã, como também pela proliferação de seitas religiosas e também seitas orientais. Na atualidade, experimentado o progresso científico e tecnológico, mas também nós experimentamos crises econômicas e crises éticas sem precedentes. O apóstolo Paulo profeticamente falou a respeito destes tempos, referindo-se a tempos trabalhosos. Na época do apóstolo Paulo já tínhamos tempos trabalhosos, né? Difíceis. Os tempos mudaram e até hoje também nós estamos vivendo tempos difíceis. Quanto mais o mundo evolui, mais difícil às vezes fica muitas vezes de guardar princípios. Porque o que acontece? A sociedade em si, o mundo em si tenta impor na vida das pessoas o ritmo deles, né? O mundo em si, a sociedade em si, eles querem impor na vida do ser humano o ritmo deles, mas a igreja tem um ritmo a seguir. Mais uma vez, a igreja precisa ter um princípio a seguir. E fazendo a diferença, né? Diferença, com certeza. Então, o mundo tenta impor, mas a gente continua. O que acontece? Né? Como disse o apóstolo Paulo, dias trabalhosos. Fica-se muitas vezes difícil, porque a gente vai contra, muitas vezes, a vontade da sociedade. Né? Então, a gente precisa aí continuar buscando em Deus força para a gente continuar vencendo. Verdade. E depois, a gente vai entender, né, essa questão toda desses tempos trabalhosos, né? Nós queremos te lembrar, estamos passando tempos difíceis, estamos passando tempos trabalhosos, mas eles ainda não serão os últimos, né, Paulo? Ainda vamos, se o Senhor não voltar para nos buscar, vamos viver muitos tempos trabalhosos, tempos tensos e tempos muito difíceis ainda com o Senhor. E por último, o último ponto aqui vai falar das características do mundo atual. Falamos da provisão de Deus no deserto, a provisão de Deus com Elias. Falamos agora do mundo caótico, que é um mundo que jaz no maligno, um mundo cheio de mudanças. E agora vai falar da sociedade, que é o mundo atual. A sociedade atual, aqui o primeiro ponto vai falar do antropocentrismo. Explica para nós, Paulo. O antropocentrismo, né, a palavra vai ter o seu significado, quer dizer o homem no centro. Né? O que a humanidade tem feito? Tem tirado Deus do centro de todas essas coisas e colocado o homem.
né? O homem é uma criatura de Deus, um ser limitado, mas o homem acha que é inteligente demais e quer controlar o mundo, quer controlar várias situações, né? Então, quando o homem se acha o dono do mundo, as coisas só pioram, né? Mas quando o homem entende que ele não é nada e coloca Deus no centro, as coisas vão bem. Então é preciso entender que quem deve estar no centro de tudo, né? Vamos falar da vida cristã. Quem precisa estar no centro da vida do cristão é o homem. É Deus. O homem precisa levar a sua adoração, né? O homem precisa se esvaziar dele mesmo, do seu próprio ego, das suas próprias vontades, de deixar Deus agir, né? Acho que você quer vencer, muitas vezes você quer dizer, Senhor, eu preciso de vitória, eu preciso vencer, eu tenho algumas dificuldades. Talvez está faltando você se esvaziar de si mesmo, do seu egocentrismo, do seu homocentrismo, né? E deixar Deus agir. Então isso, antropocentrismo, é o homem no centro, mas a gente precisa ser cristocêntrico, deixar Cristo no centro. Uma outra questão também, quando a gente fala do antropocentrismo e do egocentrismo, as pessoas hoje estão tão focadas em si que ele, às vezes, a igreja que ele está não cabe ele mais. Ele acha que tem um chamado e tudo, ele tem um chamado para profeta e assim, isso a gente já vê vários exemplos, né, Paulo? Sim. E ali ele abre uma igreja, porque a igreja que ele está, que ele viveu 20 anos ali, aquilo não cabe ele mais. Porque tem princípios, né? Tem a palavra que confronta, então eu vou para uma igreja onde, né? Sim, eu faço o que eu quiser. Né? Eu quero ser meu líder, eu quero ser o líder. Né? Não quer mais se submeter à liderança, mas quer ser o próprio líder. Então, e acaba esquecendo que é Deus que cuida de tudo. Sim, né? Começa a querer não mais fazer o serviço, mas passando a querer ser visto. Então é isso que acontece com o homem antropocentrismo, o homem no centro. E outras pessoas também, às vezes, eles vão seguindo o líder, né? Ele quer seguir ali a igreja, porque ali você vai receber uma palavra que vai massagear o seu ego, né? Ser tu uma bênção. Onde você colocar a planta dos seus pés, Deus estará contigo. Você vai te colocar por cabeça, não por cauda, e por aí afora. E às vezes esquece da palavra, né? E aí nós já vamos para o segundo ponto, que ele fala que é uma sociedade relativista. Uma das coisas que hoje as pessoas falam que tudo é relativo. Quando você for confrontar com a palavra, ele vai falar que isso não é mais uma verdade, porque a verdade ela é relativa. Os exemplos que nós citamos aqui, né? O povo no deserto, Elias com a viúva, foram pessoas que não questionaram a existência do Senhor, não questionaram a palavra do Senhor e não questionaram também falando que aquilo ali é relativo, né? E isso é muito sério. E aqui o comentário fala que o certo e o errado se confundem e as verdades passam a ser relativas, né? E aqui a negação de qualquer lei superior para orientar a vida das pessoas. Isso é o que tem acontecido no mundo atual. E o terceiro ponto vai falar de uma sociedade secularizada. Segundo o pastor Claudio Holô de Andrade, o secularismo é a doutrina que ignora os princípios espirituais na condução dos negócios humanos. Essa doutrina também perverte os nossos valores cristãos, corrompe as verdades bíblicas para perverter a igreja e desviá-la da fé cristã, pois o secularismo valoriza a forma em detrimento do conteúdo. O que importa é a forma, o que importa é você estar com uma aparência, né, bem arrumadinho, né, mas o conteúdo, a essência, né, isso pouco importa. O que importa são números, né, Paulo? Eu ter aí milhões de seguidores e às vezes numa igreja eu não ter a essência, ele ter pessoas firmes, né? Exatamente, né? Secularismo, como disse mais uma vez, doutrina que ignora os princípios espirituais, né? E esse secularismo é o que eu falei, a sociedade tentando te empurrar para uma coisa, te tirando totalmente daquilo que a Bíblia diz, totalmente daquilo que o Senhor ensinou nas suas palavras. É isso que o secularismo faz, né? Te tirar, muitas vezes dizer que isso aqui é uma inverdade, que a palavra é uma inverdade, né? O secularismo quer dizer isso. Isso aqui não precisa ser seguido como deve ser seguido. Ao pé da letra, né? Não, isso, mais aí a gente volta para o relativismo, né? Relativo, depende da situação. Deve ser, como eles falam, isso é interpretação humana. Exatamente.
Sempre a gente ouve isso, né? Mas é isso, né? A igreja precisa entender que, né, não é seguir o ritmo do mundo, mas é seguir o caminho que é Cristo. É verdade. E com isso, irmãos, né, nós concluímos esta lição nesta manhã, que vem falar sobre a provisão de Deus em tempos difíceis. A conclusão nos diz o seguinte: mesmo vivendo em um mundo em crise, podemos contar com a provisão de Deus. Vivemos neste mundo, mas não podemos concordar com sua maneira de pensar. O apóstolo fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Temos que priorizar e manter sempre o fundamento do evangelho que recebemos. A palavra fala para nós sempre voltarmos às primeiras obras, voltarmos ao primeiro amor, voltarmos à essência do evangelho que nós recebemos nos primeiros dias, né, Paulo? Então, que Deus possa continuar falando ao seu coração, que Deus possa continuar trabalhando na sua vida, que Deus abra a sua mente para ter esse entendimento. A verdade do Senhor, ela é única, ela não é relativizada e ela não vai mudar. A palavra do Senhor, ela é a mesma. E o nosso Deus, mesmo em meio à crise, Ele continua fiel, né, Paulo? Ele continua sendo o Deus da provisão, né? Deus continua cuidando de nós. Na igreja é uma lição muito boa, falando da provisão, e sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. O que a gente precisa é continuar confiando, é continuar crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém. E nós vamos orar, irmão Paulo vai orar por nós, para nós concluirmos. E você que está nos acompanhando, né, queremos reforçar com você que na próxima semana nós estaremos aqui dando continuidade, falando que o nosso Deus é o Deus de toda a provisão. E nós vamos falar na nossa lição de número 3, né, na semana que vem, dia 19. Estaremos aqui falando da Abraão, a esperança do pai da fé. Então, que você possa continuar nos acompanhando, né, que Deus possa continuar falando nos seus corações. O irmão Paulo vai orar por nós. Vamos orar, que Deus possa abençoar-nos. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade, Senhor, pela tua palavra, Senhor, pelo ensinamento, Senhor, que o Senhor possa continuar abençoando, Papai, a vida daqueles que nos ouvem, Senhor, daqueles que vão nos ouvir. Esta palavra penetra em cada coração, Senhor, fazendo morada, transformando vidas, Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada família, é o que te pedimos e por fé nós te agradecemos, Pai. Amém. Que Deus em Cristo abençoe sua vida, que Deus te guarde e fique com esta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém.